Oi, gente, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar agora as questões de 46 até 50 da mesma prova do CADAR de prótese dentária do ano de 2023. Vamos lá. Questão 46. Denomina-se apoio o componente do grampo cuja função principal é assegurar que as cargas exercidas sobre os dentes artificiais durante a função mastigatória sejam transmitidas aos dentes suportes de maneira adequada. Assinale a localização mais indicada dos apoios principais no caso de uma prótese dentomuco suportada. Pessoal, vocês estão vendo aqui essa questão que fala exatamente o seguinte. É o mesmo assunto que já caiu várias outras vezes em outros enunciados da mesma prova do CADAR, tá? Então, eles gostam dessa informação sobre o apoio, sobre nicho, sobre qual é a função do apoio, sobre aonde coloca o apoio, tá? Então, essa informação é importante para o CADAR, tá? Para as provas de aeronáutica. Então, fica de olho nisso. Estuda esse assunto, vejam outras possibilidades de perguntas, imaginem quais são as possíveis perguntas que eles podem utilizar quando você estiver lendo ali algum trecho do livro, porque tudo isso ajuda a vocês terem um senso crítico ali e começar a pensar até, isso acontece muito, tá? A gente vai estudando aí a bibliografia, quando a gente lê uma questão, a gente já imagina como vai ser o enunciado de uma questão com essa pergunta, né? Com esse assunto aí que a gente acabou de ler. Então, eu preciso que vocês tenham e comecem a desenvolver isso também, tá? Isso é uma coisa que eu treino também com os meus alunos no curso, para poder eles começarem a ter esse senso crítico e conseguir ter a maldade até da questão, né? Imaginar qual vai ser a pegadinha. E tudo isso ajuda na hora que você vai fazer e resolver a questão lá na hora da prova, tá bom? Então, só para vocês se atentarem para esse assunto aí, dessa questão, tá? E vamos continuar resolvendo ela. Me acompanha aqui. Então, a gente tem aqui as opções, né? Região de fossetas e cristas marginais, independentemente se distantes ou contíguas ao espaço protético. E essa informação aqui, independentemente se distantes ou contíguas, não procede, né? Então, a gente sabe que nesses casos aqui de uma prótese dentomuco suportada, né? A gente precisa que os apoios estejam contíguos, né? Então, eles vão estar ali adjacentes, né? Na face mesial do dente pilar, perto, né? Adjacente do espaço protético, tá? Então, na letra B, está falando que vai ser distante do espaço protético, tá? Então, também está errado. Aqui fala de região de fossetas e cristas marginais contíguas ao espaço protético. É isso aí, tá? Então, nosso gabarito, letra C. E aqui está escrito anteriormente a linha de fulcro nas classes 1 e 2, também tá errado, tá? Então, nosso gabarito da questão 46, letra C. Questão número 47. Dentre as etapas de planejamento de uma prótese parcial removível, um dos passos é a fase que visa estabelecer uma única via de inserção e remoção da prótese, eliminando áreas grosseiras de apreensão de alimentos entre os dentes suportes e os componentes da prótese. Qual é essa fase do planejamento? Então, a fase do planejamento que visa estabelecer, então é a fase que estabelece uma única via de inserção, tá? Então, qual é essa fase, tá? E aí, o que a gente tem? A fase do planejamento, né, dessa PPR, que tem esse objetivo aí de promover e estabelecer essa única via de inserção e remoção da prótese, é justamente o preparo de boca, tá? Então, o nome que se dá para essa fase do planejamento é preparo de boca, tá? E aí, dentro do preparo de boca, são realizados ajustes e modificações nos dentes remanescentes, né? E aí, a gente tem algumas opções, que seria o plano guia, né, nas superfícies proximais, os preparos para apoios oclusais, o recontorno ou o desgaste seletivo do esmalte dos dentes, a correção de interferências de áreas retentivas indesejáveis, tá? Então, todos esses procedimentos permitem que a gente possa definir, né, uma via de inserção ali, de remoção da prótese adequada, né? E isso vai melhorar ali o quê? A estabilidade da prótese, né? Vai reduzir essa apreensão, né? O fato de reter esses alimentos aí entre os dentes e também entre a prótese, tá? Então, por conta disso, nosso gabarito, então, letra B, tá? E observa aqui que tem 2 vezes a letra A, tá bom? Foi algum erro aqui do próprio enunciado da questão. Então, o nosso gabarito letra B, confecção dos planos guia, tá? E aí a gente tem que o delineamento, né? Não é uma fase de planejamento que tem esse estabelecimento aqui de única via de inserção e remoção da prótese, tá? Então, não seria a opção correta, tá? A determinação dos pontos de calibragem também não tem a ver, né? A gente vai avaliar aí a questão da retentividade, o local que vai ser colocada a ponta ativa do grampo, né? Do braço do grampo. Então, também está errado.
E o desenho dos aparelhos parciais removíveis também não está relacionado ali ao estabelecimento de inserção e remoção da prótese, tá? Então, nossa única alternativa aí, gabarito, confecção dos planos guia, letra B. Questão 48. As próteses parciais removíveis são aparelhos protéticos destinados a substituir em um ou ambos dos maxilares um ou mais dentes ausentes, podendo ser removidas da boca com relativa facilidade, tanto pelo paciente quanto pelo profissional. É considerado uma contraindicação para próteses parciais removíveis. E aí, a gente vai lá para a página 9, tá? Do livro do professor Todescan, tá bom? Que é um livro que fala a respeito de prótese parcial removível, tá? E aí, lá no capítulo 9, no finalzinho do capítulo, ele fala a respeito das contraindicações, tá? Eu trouxe aqui uma parte do livro, né? O que está escrito lá no livro. E aí, ele fala justamente o seguinte: as contraindicações para as próteses parciais removíveis estão restritas aos pacientes com problemas motores, debilidade mental ou ainda com pobre higiene bucal. Nesse último caso, da higiene bucal, né, pobre, acreditamos na possibilidade de reeducação do paciente no sentido de que ele passe a realizar os hábitos de higienização necessários à manutenção da saúde bucal, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso gabarito é a letra D, que fala justamente isso, ó, pacientes com problemas motores ou debilidade mental, tá? Que é exatamente o que ele escreve aqui, ó, pacientes com problemas motores e debilidade mental, tá bom? Então, aqui é a nossa resposta, gabarito, letra D. Questão número 49, tá? O exame extrabucal é uma importante etapa para o correto diagnóstico e planejamento em prótese fixa. Dentre vários aspectos analisados no exame extrabucal, tá? Ele toda hora está falando de ser extrabucal. Destaca-se a dimensão vertical de oclusão, DVO. Assinale abaixo um aspecto clínico característico da diminuição da DVO. Então, ele quer um aspecto clínico que esteja relacionado com a diminuição da DVO, que pode ser observado no exame físico extrabucal. Então, tem que ser fora da boca, tá? Então, ele quer um aspecto clínico que esteja fora da boca, que seja característico da diminuição de DVO, tá? E aí, a gente tem essas alternativas aqui. Alongamento do terço inferior da face. Quando a gente tem esse alongamento do terço inferior da face, a gente tem um aumento de DVO, né? Então, quando aumenta a dimensão vertical de oclusão, que o terço da face vai ser alongado, tá? Então, isso aqui não é uma alternativa correta, letra A. Letra B, projeção de lábios. Também não, né? A gente tem a projeção de lábios quando tem um aumento da DVO e não a diminuição aqui, como está pedindo no enunciado, tá? Então, essas duas opções, A e B, elas estão relacionadas ao aumento da DVO, tá? A quelite angular, ela é justamente, né, uma inflamação que ocorre ali nas comissuras labiais, né? E tem essa caracterização aí dada por fissura, né? Esses eritemas que acontece, às vezes até dor mesmo nessa região. Mas essa característica aqui, né, é um aspecto clínico intrabucal, certo? Comissura labial está dentro da boca, tá? Então, não é o que a questão está pedindo. A questão está pedindo extrabucal, lembra? E aqui, intrusão do mento, tá? Intrusão do mento, o mento tá extrabucal, tá? O mento tá fora da boca, certo? O mento é justamente o nosso queixo, né? Vou colocar aqui entre parênteses, para quem não sabe, mento é a mesma coisa que queixo, tá? Então, a intrusão do mento realmente tem essa relação com a diminuição vertical de oclusão, né? E aí isso também pode ser observado aí no teste extrabucal, tá bom? Então, quando acontece essa redução, tem uma aproximação ali da mandíbula com a maxila, né? E aí esses tipos de características aparecem, né? Então, a gente tem aí a intrusão do mento, né? Outra opção que a gente também tem, além da intrusão do mento, a gente pode ter a diminuição do terço inferior da face, né? Diminuição do terço inferior da face, né? Que é o oposto do que está escrito aqui na letra A, né? Que está falando que é o alongamento, tá? Outra coisa também, os lábios, eles ficam mais aproximados ou enrugados, tá? Então, isso também pode acontecer, tá bom? Então, por conta disso, o nosso gabarito aí é a nossa letra D, tá bom? Gabarito da questão 49. Questão 50. A função primária do implante dentário é agir como um pilar para um dispositivo protético, né? Que seria, no caso, a coroa protética aí sobre o implante, similar à raiz e à coroa de um dente natural. Assinale abaixo um critério de sucesso para o implante. Então, critério de sucesso para o implante. Permanecer sem
mobilidade e dor quando testado clinicamente. Tá certo, né? Isso aí é um critério de sucesso. Letra A, gabarito. Letra B, perda óssea progressiva ao redor do implante. Não, né? A gente não tem sucesso quando a gente tem uma perda óssea progressiva, né? Presença de área radiolúcida periimplantar? Também não, né? Uma área radiolúcida significa justamente que está tendo perda óssea, né? Então, a gente não quer isso, né? Então, tá errado aí. Não é um critério de sucesso. Presença de sinais e sintomas de dor? Dor não, né? Se você tem dor, como é que você vai ter um critério de sucesso, né? Então, também tá errado. Portanto, nosso gabarito da questão 50, letra A. Muito bem! Que bom que a gente conseguiu finalizar mais um bloco de questões aí. Então, eu fico muito feliz. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa nesse bloco de questões. E a gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Com mais informações aí e mais resoluções de questões. Contem comigo, vamos juntos e vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, tá bom? Isso é muito importante para eu continuar trazendo aqui esses conteúdos para vocês. Até mais. Tchau, tchau!